Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Brilhar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Jesus, em Mateus, versículo 5, capítulo 16. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviço da inteligência, no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar, seria arrematada a insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender, no imediatismo da experiência humana, que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhasse à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que ele nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai, em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundido pensamento, verbo e ação do ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que lhe possa
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus Cristo, da irmã veneranda e da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício, Senhor. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. A semana passada a gente viu o exemplo de superação da primeira torre de verdade do sexo. Interessante o comentário que ele faz do amor, do carinho, do afeto que existia entre ele e a esposa. Mostrando que por esse carinho, por esse afeto, por essa dedicação, ela também era acometida da influência negativa para que viesse tirar ele da rota que ele havia escolhido, que é o caminho do bem, do belo e do bom. A gente sempre fala para vocês que a espiritualidade ela consegue se relacionar conosco através de pensamentos intuitivos, do sono e através de terceiros. Eis uma via através de terceiros no caminho do bem. O afeto entre dois seres que se amam. E veja também a influência através de terceiros no caminho equivocado da vida. Porque mesmo tentando para que ela se desviasse e levasse ele à falência, mesmo vendo infrutífero esse trabalho da espiritualidade inferior, eles iam através de outras pessoas, outras mulheres, como ele fala aqui, senhoras insatisfeitas e vazias interiormente, que procuravam compensação sexual para desviá-lo do caminho do bem. Quando a gente diz que essa aqui é a primeira torre de verdade, não é que a gente está dizendo, é que consta no livro que Divaldo trouxe para nós, como foi feita essa planificação pela espiritualidade inferior. Todos nós, sem exceção, temos falhas clamorosas na esfera da sexualidade. Todos nós. Mas não é porque nós temos que nós vamos cair nela. A gente tem que saber que existe essa propensão. Mas ao lado da propensão, existe a nossa vontade de agir fazendo o que é certo. Todos nós vamos ser tentados nessas quatro torpes verdades: sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Ninguém vai ficar livre disso. Então, de posse desse conhecimento, que a gente coloque nossas barbas de molho, sabendo que temos também propensão para isso, para que a gente não caia. Mas se por acaso a gente cair em algumas delas, isso não é motivo também desesperador. Porque você pode reagir e fazer o caminho de volta correto. Vai ter mais trabalho, vai ter mais dificuldade, porque você acendeu no seu cérebro algo que estava adormecido. E agora você vai ter que inibir aquilo que já te deu uma recompensa. Porque tudo que funciona em nosso cérebro, em matéria de conduta, funciona sobre esse mecanismo de recompensa que a gente tem. E as nossas recompensas, muitas vezes, estão sendo vivenciadas para fortalecer nossos vícios. Então, nós temos essa predisposição. Nós não deveríamos cair, mas se por acaso caímos em alguma delas,
que a gente se levante, erga e faça o que é correto. Porque se eu vim nessa encarnação para vencer provas e expiações, e se eu estou vivo até hoje, eu tenho condição de me reconstruir aonde eu falhei. Então, de posse disso, a gente deve estender aos nossos amigos que estão ao nosso lado, quando eles caem, a possibilidade de se reerguerem. Por isso que Jesus falou para a gente que o nosso perdão, ele é ilimitado. Entendendo com perdão, aquele mecanismo em que eu mudo de mentalidade, expio assumindo a responsabilidade do que eu fiz e me reparo fazendo a coisa correta no lugar de fazer errado. São essas três fases que se comprometem cada um de nós quando pedimos perdão para alguém. E são essas três fases que a gente espera que vai acontecer com aquele que nós vamos dar o perdão, para que ele não incorra mais no erro e que ele volte ao caminho do acerto. Bem entendido, né, gente? Então, de posse disso aqui, vê o que acontece depois. Felizmente, a trama se desfazia. Quando as reuniões de desobsessão, os benfeitores traziam à psicoterapia aqueles algozes impenitentes que, através de mim mesmo, se beneficiavam, mudando de ideias e de comportamento. Mas não se tratava de uma tarefa de fácil execução, por motivos compreensíveis. Exigia perseverança, renúncia, coragem e fé. Então, toda essa trama que envolvia a esfera da sexualidade, quando você faz o que é certo, ou quando você se recupera por ter feito errado, toda a trama se desfazia pela espiritualidade superior. Deus quer os filhos dele no caminho do bem. A pessoa só é escrava do pecado enquanto ele continua com o pecado. Quando ele se recupera do seu pecado, a assistência vem. E no caso dele aqui era muito bonito, porque a assistência vinha de uma maneira objetiva e através dele próprio. Então, não se iluda, porque a trama era desfeita nas reuniões mediúnicas pelos benfeitores. Por quê? Porque os dois, ele e ela, faziam o que era correto. E quando você faz isso e mostra que faz com determinação, o que a gente chama de comprometimento, quer dizer, você vai fazer isso hoje e amanhã e sempre, quando você mostra esse comprometimento em fazer o que é certo, a espiritualidade superior sabe analisar nossas propensões e nossas decisões. E vendo o movimento correto e o esforço que a gente está fazendo, eles vêm nos socorrer. Isso para qualquer um. Ele deu o exemplo dele que era médio ostensivo. Se você não é médio ostensivo, a mesma coisa vai acontecer do ponto de vista espiritual. Se você não é espírita, se você frequenta outro templo religioso, a mesma coisa acontece no outro templo religioso. Entenda que reunião mediúnica começou a acontecer depois do advento da doutrina espírita. Foi em 1857 para cá. E antes disso, que não tinha reunião mediúnica? As coisas eram resolvidas só do ponto de vista espiritual. Quando você vê os livros de Manuel Filomeno, falando das reuniões mediúnicas que ele faz lá no Lar Esperança, entende? Com o envolvimento do professor Inácio, da senhora que é médica que acompanha, que era Maria Modesto, entende? Ele mostrando todo o trabalho mediúnico que acontece lá e como se processa numa amplitude muito mais intensa e profunda do que as nossas, porque a visão deles é muito diferente. Então, sempre que você faz no caminho do bem,
Deus vai estar te dando assistência. Quando você mostra que você mudou, mas que você mudou com consistência, porque a mudança, ela envolve aqueles 3 pilares que a gente fala para vocês. A mudança envolve primeiro uma visão nova, uma disciplina em cima dessa visão e um comprometimento no que você vai fazer hoje, amanhã e sempre. Toda vez que mostra isso com consistência, que a espiritualidade sabe analisar isso nas forças fluídicas que emanam da gente, quando ela vê que estamos sendo castigados pela espiritualidade inferior e que você está vencendo essas dificuldades, eles vão fazer o mesmo procedimento com você. Vai desfazer essa influência. Vai levar esses irmãos para serem esclarecidos. E não pensa que vai ser difícil levar esses irmãos. Porque não vai. É muito bonito o trabalho, da Maria Modesta, ela se concentrando no irmão que está se recuperando e atraindo para junto dela os espíritos que estão, sabe Deus a quantas léguas de distância, lá trabalhando nas trevas, e eles trazem pela força mental, porque o superior tem domínio sobre o inferior. Então não pensa que é dificultoso, que eles vão ter que pegar esse irmão a pulso, levar. Não. É um trabalho muito simples, de concentração, de meditação, naquele fenômeno, para que automaticamente esses irmãos venham. A gente está vendo, viu agora há pouco, uma dos rapazes que se perderam nessa pseudo-legítima verdade, um caso em que eles foram levados, esse irmão chegou lá, praticamente num casulo mental, e nessa situação, ela concentrando no irmão, já traz imediatamente o obsessor em que ela incorpora e já é esclarecida. Requer trabalho, requer disciplina, entende? Mas a coisa se processa e sempre se processou no mundo espiritual antes do advento da doutrina espírita. A vantagem nossa agora, e que isso acontece, é de cunho educativo para a gente. Para que a gente veja que processos acontecem desse jeito e que a gente pode colaborar nisso aí, nos instruindo, nos preparando para quando chegar no mundo espiritual. Então veja que através dele mesmo era feita a psicoterapia. Ele que era o médium ostensivo. Ele que já tinha um grau de superioridade por trabalho e por esforço, e por esforço dele, por ser superior, ele tinha condição de educar esses irmãos que tinham ficado para trás. Então, isso sempre vai acontecer. Vez por outras, entende? E não é raro. Às vezes a gente sonha trabalhando em reunião mediúnica. Os trabalhadores aqui da Casa Espírita, e as pessoas às vezes até que nem são trabalhadores. Sonhei com você numa reunião mediúnica assim, assim, assado, coisa e tal. Não pensa que aquilo ali foi sonho fictício, não. São sonhos, a maioria das vezes, reais que acontecem na vida da gente. Porque o trabalho continua, e continua de maneira muito mais ativa do lado de lá do que do lado de cá. Quantas e quantas reuniões mediúnicas a gente não faz, que quando está no fim, o próprio orientador espiritual chega dizendo, olha, vamos manter a disciplina, porque à noite o trabalho continua. Ele continua mesmo, entende? No mundo espiritual. Então, é isso que a gente deve entender. Quando você faz por merecer, através de você mesmo, esses irmãos que ficaram no caminho equivocado vão ser instruídos. E se isso acontece na mediunidade ostensiva, na mediunidade comum que todo mundo tem, que é a nossa mediunidade intuitiva, se processa do mesmo jeito. Você, quando está trabalhando para se edificar, mostrando que está fazendo a coisa correta, é normal que você receba a influência desses irmãos equivocados para que você mesmo, com sua mudança consistente, leve eles a serem tocados em si e se recuperarem. Eu acho interessante, às vezes, as pessoas dizerem que porque são espíritas, acham que a espiritualidade superior e os médios é que vão resolver os problemas deles. Não. O problema de cada um é de cada um. O meu problema são problemas meus, não é problema dos médios.
São problemas meus e sou eu que tenho que resolver, porque quem colocou a pedra no caminho fui eu, e sou eu que vou ter que tirar essa pedra do caminho. Então não fica caindo nesse mundo de ilusão, achando que os outros vão resolver seus problemas, porque quem vai resolver o problema de cada um de nós somos nós mesmos naquilo que nos compete. Aquilo que vai além da nossa competência, aí sim Deus vai nos ajudar. É como está aquela frase no livro dos Espíritos: faz de ti que o céu te ajudará. Faça você a sua parte, Deus vai fazer o resto. Se você não fizer a sua parte, Deus não pode fazer o resto. Porque a gente não está aqui para treinar Deus ao nosso bel prazer. A gente está aqui para se engrandecer no caminho de Deus. Então, ponha isso na sua cabeça. Quanto mais você procurar se esforçar, se elevar, maior vai ser o seu comprometimento moral de ajudar os que ficaram para trás. É dever nosso. É uma verdadeira escada de Jacó. Uma mão para cima sendo puxada e uma mão para baixo puxando os que ficaram para trás. Tá? Então era através dele mesmo que esses irmãos eram beneficiados. E é como ele fala aqui, através de mudança de ideia e de comportamento. Eu acho muito bonito de todo esse texto, isso aqui que ele colocou. Mudando de ideia e de comportamento. Não adianta você mudar de ideia e não mudar o comportamento. Mudar de ideia é eu me arrepender. Mudar de comportamento é eu me reparar. São as fases do perdão, como eu já falei aqui hoje. Compõe essas 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento quando eu mudo de ideia, quando eu evoluo e vejo que fiz errado e que preciso fazer certo. Expiação quando eu assumo o meu erro. Fiz porque estou assim. No momento sou assim, mas não quero ser mais assim. Quero ser diferente. E por querer ser diferente, eu vou mudar minha conduta. Eu vou mudar meu comportamento. Eu vou mostrar para mim e para todos em minha volta que eu mudei. Não sou mais aquela pessoa que fez equivocado. Então, é imperioso isso aqui. Mudar de ideia e de comportamento. Muitas vezes as pessoas acham que mudando de ideia já está bem na fita. Não está. Você deu o primeiro passo no caminho correto do perdão. O perdão só se concretiza quando, além da ideia, eu mudo o comportamento. Eu mostro que faço diferente. Eu mostro que já não sou mais aquela pessoa. É como Paulo de Tarso falava para a gente. Eu mostro que eu eduquei um homem velho e construí um homem novo. E vai ser assim que a gente vai evoluir. Essa história de dizer que se arrependeu, que mudou de ideia, mas que não demonstrou isso por comportamento, a pessoa continua equivocada. Ela está tendo receio de fazer da maneira correta, porque não quer expiar, ou porque muitas vezes tem vergonha de assumir o seu erro. Porque é uma atitude muito deprimente isso. Sabe? A pessoa que tem conhecimento da coisa tem que saber que ele tem que passar pelos 3 processos. Mudar de mentalidade. Expiar, que é passar por dor física e moral. Mostrando para o outro que errou. E fazendo da maneira correta, diferente e edificante. Também demonstrando para o outro que já não é mais aquela pessoa. É aí que você vai estar consolidando o perdão. Até você consolidar isso, você não mostrar por comportamentos que você mudou, existe apenas um simples desculpismo. Porque você perdoar, a palavra perdão significa dar ou pedir desculpas, associado à remissão do erro. Quando eu estou só arrependido, pedindo ou dando desculpas, eu passei a primeira fase da definição do perdão.
O perdão se concretiza quando eu mostro que eu estou fazendo a remissão do erro que eu fiz, então eu estou fazendo diferente. Então, se você não mostra por conduta que você realmente mudou, você está entrando só na fase primeira do perdão, que consta de desculpar ou pedir desculpas. Isso não traz progresso moral para você. Entende? O que vai trazer é quando você muda da maneira de agir. Então ele levava ajuda para esses irmãos, entende? Através dessa psicoterapia, com instruções mediúnicas, e beneficiavam porque mudavam de ideia e de comportamento. Mas não se tratava de uma tarefa de fácil execução, por motivos compreensíveis, exigindo perseverança, renúncia, coragem e fé. Nunca é de fácil execução. Sempre é algo muito trabalhoso, que requer muita energia você trabalhar fazendo o que é útil, aquilo que te traz benefícios. Não pensa que é fácil você mudar de conduta. É muito difícil. Porque as condutas que a gente tem refletem tudo aquilo que a gente já fez ontem e que já faz parte da gente no hoje. São coisas que a gente traz do nosso mundo instintivo. Isso já está enraizado na gente. São vícios que a gente plantou, sabe Deus há quantas encarnações passadas. Então isso vem com uma força muito grande. E a gente tem que ter muito bom propósito para trabalhar essa educação. Tanto para ele que está fazendo no caminho do bem, quanto para os outros que ainda estão no caminho equivocado. Entende? Então é algo que requer trabalho. Se você está sendo influenciado só do ponto de vista intuitivo, como não é o caso dele, mas é o que acontece com a maioria de todos nós, isso vai requerer também muito trabalho. Não é fácil, porque esses pensamentos equivocados, eles vêm nos testar o tempo inteiro se é realmente isso que a gente está querendo fazer em nossa vida. Tem irmãos no mundo espiritual que são muito difíceis, entende? E eles testam o tempo todo. Tem irmãos que ficam a encarnação inteira. O Divaldo fala da experiência, no caso dele, do irmão que perseguia ele por 40 anos. Gente, 40 anos não são 40 dias. 40 anos é muito tempo. E ele sofria o assédio desse irmão praticamente diariamente. Ele chegou ao desespero de chegar até pensar e tentar em se matar pela essa influência negativa. Então não pensa que é coisa fácil. Aconteceu com ele, acontece conosco também. A gente tem que ter muita, mas muita firmeza de propósito para que isso a gente não seja levado de roldão. Entende? Então, compreenda, é um trabalho contínuo que a gente tem que fazer. A coisa ela é tão delicada, para vocês terem uma noção. No livro E a Vida Continua, tem um caso muito interessante, sabe? De um noivo da Evelina, em que havia morrido quando eles eram adolescentes. Depois, ela consociou com outro rapaz, constituiu um lar com eles. Depois de alguns anos, depois lá para os 28 anos, se eu não me engano, ela chegou a falecer de um feocromocitoma. E foi para o mundo espiritual, foi recolhida. E quando chegou lá, ela encontrou esse namorado dela. E quando encontrou, ajudou a recolher, o orientador dele, acho que era Yuri o nome do irmão, chegou para ela e falou: esse irmão, quando desencarnou, foi recolhido aqui, foi tratado. Mas ele não aceitou o tratamento, se rebelou e voltou para a espiritualidade inferior. E ficou lá. E só foi recolhido agora porque ele continuava apaixonado por Evelina. O que eu quero que vocês entendam por isso é que mesmo a entidade que são instruídas no caminho do bem, se elas apenas mudam de ideia, mas não mostram isso no comportamento, que é realmente aquilo que ele quer fazer, eles podem ser esclarecidos, podem ser instruídos, eles podem ser levados para tratamento, mas eles podem se arrepender disso tudo e voltar a fazer tudo que tinha fazendo antes. Se você mostrou algo novo em você, que ajudou esses irmãos a ser recolhidos,
Se depois de alguns anos você voltar a fazer equivocadamente, você atrai esses irmãos para que eles continuem com os equívocos que já tinham antes. Você está dando força fluídica para que eles voltem atrás. Por isso que a gente fala que a mudança tem que ser com comprometimento. É você não fazer o que é errado e não fazer mesmo porque você mudou. Senão você vai dar um passo adiante e depois pode dar 2 atrás de você. E vai se comprometer muito mais ainda, sabe? Porque você, além de voltar atrás, você vai estar destruindo um processo de cura que seria extremamente saudável para a sua vida. Isso é muito delicado. Você destruiu o processo de cura que você tem. Porque aquele processo que você tem, você não vai conseguir voltar atrás da maneira tão boa como você fez na primeira vez, sabe? A gente sempre fala, isso é trabalho de neurociência. A pessoa que se corrompe uma vez, a chance dele continuar se corrompendo é 300 vezes maior. Isso são trabalhos consistentes de neurologia do comportamento, sabe? Então, cuidado com isso, sabe? Para que a gente não faça isso. Então, é um trabalho de difícil execução, porque vai existir muita perseverança de você, como ele fala aqui. Tem perseverança. Essa palavra era o ponto final de uma palavra chamada fé. É a fé que vai dar a esperança e a esperança vai alimentar a minha fé. Mas vai ser a minha fé, a minha esperança que vai ser retroalimentada pela perseverança. Se a esperança ela é importante, a perseverança é que vai te trazer consistência para que você continue com a esperança, que vai estar dando força para a sua fé, para que você continue agindo. É assim que a coisa se processa. Então essa palavra aqui tem um peso enorme. Porque são muitas as pessoas que começam a fazer alguma coisa edificante, porque tem essa esperança de alcançar coisas melhores, e essa esperança vai estar alimentando sua fé, mas não é uma fé que tenha consistência. É uma fé e uma esperança que não tem perseverança. E com o passar do tempo a coisa se desfaz. E quando se desfaz, você jogou fora uma bela oportunidade de um mecanismo que ia trazer uma cura para o teu espírito. Então, essa perseverança é que alimenta você no caminho da consistência que você precisa ter para que você não volte atrás. Porque não se iluda, esses irmãos, veja, eles aqui começaram tentando desviar a mulher, não conseguiram. Arrumaram a cilada de outros meios com outras mulheres. A mesma coisa acontece com você em qualquer mudança que você vai estar tendo. Primeiro eles te catucam com o pensamento intuitivo para que você volte atrás. Você não volta. Vem te perturbar através do sono. Você continua resistente, porque isso depende só de você. Depois vem através de terceiros. Aqueles que podem chegar de você de uma maneira mais imediata. Não dá certo, ele vai tentando influenciar aqueles que te são mais caros para que você falhe. Então é sempre desse jeito. Então, se eu sei que eles vão estar sempre me tentando o tempo inteiro, com armas que estão à disposição dele, eu preciso ter essa palavra acesa na minha consciência. É preciso eu saber insistir na esperança. E você sabe o que é que vai dar energia para que você tenha perseverança? É você ter sempre trabalho educativo e instrutivo na sua vida. É a doutrina espírita que te traz a referência da tua religiosidade, pois estude essa doutrina todo santo dia. Não é essa doutrina, é outra, protestantismo, catolicismo, seja lá qual for, não é o cristianismo que está lá, pois estude esse evangelho de Jesus todo dia. É isso que vai te trazer energia para que você alimente essa perseverança, que vai estar dando energia para a tua esperança e força para a tua fé.
se você não procurar se reabastecer com coisas edificantes, a tua esperança vai falhar. E a tua fé, em consequência, também cai. Daí a importância que eu tenho que ter na minha mente, de sempre, todo dia, entendo o que eu estou falando, é todo dia mesmo, eu estar me alimentando com aquilo que vai me trazer ideias novas, construtivas, educativas, para que com essas ideias a minha esperança esteja robusta, e essa esperança robusta vai dar mais energia para que a minha fé, que é o que eu estou fazendo agora, continue fazendo da maneira correta. Se você não alimentar essa perseverança, se você não for atrás de coisas educativas e instrutivas para te fortalecer, você vai cair mais cedo ou mais tarde. Então, frequentar a religiosidade é importante? É. Quantas vezes? Quantas for preciso. Fazer evangelho no lar é importante? Fundamental. E você deve fazer quando? Todo dia. Porque não é todo dia que você quer que Jesus entre na sua casa, ou você quer que Jesus não entre em alguns dias? Você quer todo dia. Então faça todo dia. Você não quer mostrar que mudou? É quem muda não tem licença moral. É duro as pessoas que mudam, mas no domingo eu posso. Uma vez no mês eu posso. E é nesse eu posso, que acabou com essa palavra perseverança e com a esperança. Porque a sua fé é vacilante. É uma fé que trabalha com fim utilitarista. Eu faço a semana inteira, mas no final de semana eu negocio e quero fazer errado. Eu faço o mês inteiro, mas um dia no mês eu posso beber, posso fumar, posso praticar sexo de regrado, posso fazer qualquer coisa. Não. Deus não espera isso de nós. Deus espera mudanças com consistência. E o que traz consistência é isso aqui. Então você se instruir, se edificar sempre, é algo que vai estar trazendo não só energia para você, mas com você, demonstrando essa energia, você vai estar contaminando toda a psicosfera sua. E vai estar levando essa energia edificante para todos aqueles que ainda estão no caminho equivocado. E vai estar trazendo eles para o caminho do bem. Então, se você quer realmente mudar, se você quer realmente se edificar, fortalece isso aqui. E para você fortalecer isso aqui, sem renúncia, como eu estou falando, você não vai chegar em canto nenhum. Porque renúncia é quando eu abdico voluntariamente de algo que eu queria. Podia até ser posse minha, mas eu vou abdicar daquilo porque eu quero algo melhor. E quando eu quero algo melhor, eu não volto atrás fazendo pior. Quando você está trabalhando a renúncia, você está abdicando de coisas que você diz, eu não quero mais. Eu posso até estar fazendo errado, mas eu não quero ser errado mais. Eu estou na situação humana que eu estou vivenciando. E eu sei que se eu estou é porque eu ainda sou, mas eu quero ser melhor. Então, por querer ser melhor, eu vou renunciar ao vício, eu vou renunciar ao álcool, à bebida, ao sexo, ao narcisismo, ao poder, ao dinheiro. Vou renunciar. Porque eu quero ser melhor. E se eu quero ser melhor, eu não posso ficar praticando das duas coisas ao mesmo tempo. Porque é como Jesus falou, ninguém há de satisfazer ao seu Senhor, ou vai estar aos dois senhores, ou vai estar de um lado ou vai estar do outro. Não existe o termo mais ou menos. O termo mais ou menos ele é duplamente errado. Sabe o que é certo e fica arrumando desculpa para fazer errado. Então que eu saiba disso. Quando eu quero mudar, eu vou ter que renunciar a qualidades anteriores que eu tinha, que eu sei que não são boas, para que eu trabalhe qualidades melhores na minha vida, me torne um espírito mais evoluído. Então eu vou estar estudando sempre no caminho do bem, para me fortalecer daquilo que eu quero conquistar. Eu vou estar jamais voltando atrás, fazendo algo que eu sei que é equivocado.
E para que eu faça isso, eu preciso dessa energia aqui chamada de coragem, que é força moral. Eu preciso de coragem, não só de minha parte, mas de pessoas que me alimentem a minha coragem. Então eu vou fazer o quê? Vou ficar junto de pessoas que já conquistaram isso que eu quero conquistar, porque é junto deles que eu vou ter coragem para continuar vencendo as dificuldades que a vida vai estar me oferecendo. Então eu vou mudar, não só interiormente de mim, mas vou mudar as pessoas com as quais eu convivo. Porque não pode você querer mudar de um ambiente interno se você continua no mesmo ambiente externo. É você querer criar cada vez mais dificuldade para a sua vida. Então você tem que ter coragem consigo mesmo, entende? Tem que ir atrás de pessoas que já tiveram essa coragem para vencer essas dificuldades, para que você tenha cada vez mais energia e consiga fazer algo de melhor e mais produtivo na sua vida. Por isso que ele fala que precisa de perseverança, de renúncia, de coragem, de energia moral. E você vai absorver isso em pessoas que são evoluídas. Então você vai se juntar com pessoas de uma qualidade melhor. Se você bebia, você não vai frequentar o bar. Se você fumava, você não vai ficar se contaminando com as pessoas que fumavam também, porque isso vai atiçar o teu vício. Se você praticava sexo desregrado, você também não vai fazer isso, porque você vai estar atraindo as mesmas forças para você, e você ainda é muito vulnerável, você não adquiriu consistência na mudança que você está querendo ter. Então, que você mude seus hábitos e mudem também as pessoas que você está convivendo. É importante isso é fundamental, como ele está falando aqui. E acima de tudo, a fé. É nessa palavra que tudo o resto vai depender. Essa palavra que a gente precisa definir. Porque fé é esse sentimento de segurança íntima no bom proceder do que eu sei que eu posso fazer. A fé, ela traduz o que você está fazendo agora, nos próximos 3 segundos. O que eu estou fazendo agora, nos próximos 3 segundos, eu estou mostrando a fé que eu tenho. A fé faz parte do eu experiencial. A esperança faz parte do eu projetivo do amanhã. O que vai acontecer, além desses poucos segundos, já traduz a esperança que eu estou tendo. Então, eu tenho em mim esse sentimento de segurança íntima, do bom proceder, que eu sei que eu posso fazer, e é por isso que eu faço. Por isso que Jesus falou que se tiver a fé do tamanho de uma valmorazinha, vai dizer essa montanha, transporta-se daqui para ali, e ela vai se transportar, porque aquele que tem fé faz. É a fé que vai estar trazendo a energia chamada esforço, que vai alimentar a tua vontade. Sua vontade não vai prevalecer se você não tiver fé. Vai te faltar energia, que é o esforço, para que você continue fazendo. Então, se você quiser exercitar a sua vontade, é fundamental que você alimente a sua fé. E você vai alimentar a sua fé porque você vai ter essa convicção íntima. E eu só tenho convicção íntima de uma coisa quando eu sei que eu tenho a condição de realizar aquilo. Eu só vou fazer aquilo quando eu tiver respondido a todas as questões que possam gerar dúvidas em mim. Porque quem tem convicção não tem dúvida. Se você tem dúvida, não tem convicção, e com isso você também não tem fé. E você só tem dúvida porque você vive na superficialidade das coisas. Você não se aprofundou nelas, para que elas venham responder tuas questões íntimas que te geram uma certa inconsistência. Então, quando eu digo que eu tenho fé, eu tenho convicção no que eu estou fazendo. Se você ainda não tem essa convicção, é bom que você vá atrás de responder suas dúvidas. Porque vai ser respondendo suas dúvidas que você vai dizer para si mesmo: por que é que eu não vou fazer?
se eu já me esclareci em tudo do que eu posso e devo fazer, e eu sei que eu ainda estou fazendo errado? É essa fé que Jesus falou da gente. É essa fé humana que está ao nosso alcance. E que depende do esforço pessoal de cada um de nós. Então, de posse dessas 4 coisas, você vence qualquer dificuldade que esteja ao seu alcance. Você só não se melhora em suas qualidades morais se você não quiser. Então, que a gente procure saber que é fundamental isso aqui para nós. Perseverança, leitura edificante, renúncia, saber reconhecer que existem coisas equivocadas em você e que você precisa mudar. Isso é você com você mesmo. E você vai reconhecer isso porque você praticou o autoconhecimento. Através de analisar o que você já fez em sua vida, no seu dia a dia. Então você vai precisar mudar a sua conduta. Coragem, tendo energia moral. E essa energia moral vai nascer fundamentalmente da companhia que você está tendo e da sua fé que está ao seu alcance. Então, se você tem tudo isso que está ao seu dispor, eu pergunto, por que é que não faz? Tem muitos que dizem quero, mas o querer fica no lado, porque muito satisfeito fica com que esse querer não se realize. Quando o Espírito diz que não consegue fazer algo edificante, é porque ele se compraz com a inferioridade que faz parte dele. E ele ainda sente muito prazer naquilo que é inferior e que está trazendo recompensa para ele. Então, entenda a história desse moço, que é uma história comum a qualquer pessoa. Se você quer realmente adquirir coisas novas na sua vida, se você está sofrendo com imperfeições suas, que você sabe que precisa mudar, se você está passando por influências negativas do plano espiritual e que você reconhece que tem irmãos querendo te perturbar e perturbar a tua família, compreenda que isso é um aviso de Deus pedindo para que você mude, porque se você mudar, tudo isso vai se transformar. E a mudança está ao teu alcance. Porque imagina se Deus iria deixar uma dor chegar ao teu lado, se do teu lado também não tivesse a solução dessa dor. Sempre está. Sempre. Porque Deus é bom e Deus é justo. Então, que a gente compreenda isso, que está ao nosso alcance. Compreenda que todos nós temos potencialmente possibilidade de falhar. No sexo, no narcisismo, no poder e no dinheiro. E que, quando essas experiências vierem à tona, estimulando nossos impulsos no caminho equivocado da vida, analisa e veja a experiência que a gente está tendo aqui. De alguém que soube superar essas 4 torpes verdades. Porque ele soube, e não foi nenhum grande vulto da humanidade. Teve pouca escolaridade, não teve a ajuda de pai nem de mãe, teve um padrasto que ajudou, não tinha religiosidade, sofria com sua mediunidade, foi levado à casa espírita, aceitou e se edificou. Não teve grande trabalho, porque trabalhava na representação de uma firma, como qualquer uma que tem por aí. Casou-se com a alma querida dele, que fortaleceu ele no caminho do bem. Mas amanhã, semana que vem, a gente vai ver o que aconteceu com esse relacionamento. Porque ele casou com 25 anos. Com 30 anos ela desencarnou. E ele continuou na sua estrada no caminho do bem. Porque ele tinha, acima de tudo, isso aqui. Perseverança. Para continuar fazendo hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos. Façamos nossa prece, não só por nós, mas também pelos nossos entes queridos,
não só por eles, mas por todos os nossos irmãos. Porque foi assim que Jesus nos pediu, para que amássemos uns aos outros como Ele havia nos amado. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmação, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ombro, não ouvides que a atuação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, recebendo todos esses ensinamentos, todos esses esclarecimentos, que nos trazem força para que possamos promover o olhar para dentro, promover a nossa mudança interior, nos melhorarmos, agirmos melhor com nós mesmos